Conexão com Propósito. Nosso podcast, sexta edição. Estou aqui hoje com o Braulio, da Pasture. Que alegria ter você aqui comigo. Eu sempre falo conexão com propósito porque nós, com a nossa profissão, ajudar o produtor rural. Fala um pouquinho de você, qual a sua profissão, aonde que você atende, para a gente passar para o pessoal e sempre estar ajudando o produtor. Não, maravilha, Hélio. Então, meu nome é Braulio, sou engenheiro agrônomo. É uma satisfação estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Eu sou sócio fundador da Pasture Consultoria. O certo seria pronunciar Pasture, mas não ia pegar no brasileiro, então já falamos Pasture de uma vez, né? Verdade. O nosso segmento é consultoria em pecuária intensiva. Basicamente, o nosso negócio é produzir mais arrobas por hectare, trazer mais rentabilidade à produção sustentável. A empresa surgiu originalmente em Minas Gerais, mas com crescimento, né, as redes sociais hoje permitem isso. A gente começou a expandir para todo o Brasil e com as oportunidades da região norte, hoje a gente instalou um escritório no Maranhão, em Imperatriz. Perfeito. De lá a gente consegue atender o Pará, o Tocantins, o Piauí, enfim, então... e agora a gente está expandindo, a gente já tem aqui como uma base operacional, a gente já tem equipe aqui em Goiânia, mas agora definitivamente a gente está abrindo um escritório aqui em Goiânia. Alugamos uma sala essa semana, então vamos intensificar os trabalhos. Hoje, basicamente, a gente está dividido de Palmas para cima, a gente atende por Imperatriz, de Palmas para baixo, a gente vai atender aqui por Goiânia. Por que muita gente do agro tem terra e não tem lucro e não tem dinheiro? Bem, hoje a pecuária remunera o patrimônio terra em média 4%. Esse é um dos grandes embates que eu tenho. O pecuarista, a maioria das vezes, o negócio dele não é pecuária, o negócio dele é imobiliário, porque a relação é desproporcional. Você remunerar o seu patrimônio só 4%, ou seja, a terra valoriza, mas o que paga a conta no dia a dia é caixa. É a atividade, né? Então, hoje o meu principal trabalho é o quê? Como fazer uma fazenda de pecuária gerar mais caixa. E quando você intensifica, além de você ganhar na geração de caixa, você remunerar melhor seu patrimônio terra, a tendência também é da propriedade valorizar mais. Então, você está ganhando no imobiliário e está ganhando também na operação. E soja ou boi, qual que é melhor na irrigação? Essa é uma briga interessante. Por que não os dois? Isso aí está até no slide das minhas palestras, né? Muita gente quando vê, fala, o cara montou um pivô, por que ele não bota a agricultura? Tinha que ser agricultura. Existe um certo glamour ali pela agricultura, Sim. Maquinário, toda essa coisa, né? E às vezes a referência que muita gente tem sobre a pecuária é daquele modelo tradicional que não dá nem 1 UA por hectare, não produz nem 10 arrobas por hectare. Então quando vê a gente fazendo um pivô ali, um mega investimento para colocar pensa na boi, soja, né? já acha que aquilo é loucura. E aí o que é interessante hoje? Quando você traz a pecuária para um cenário profissional, pastagem tratada como lavoura, bem adubada, bem manejada, uma dieta adequada para os animais, ela é tão competitiva, ou até mais nos dias de hoje está sendo, verdade. do que a agricultura. Só que, mesmo no cenário intensivo, ela traz a característica que eu mais gosto da pecuária como business, que é a relação risco-retorno. E isso se deve principalmente à liquidez do animal. É um ativo vivo e deslocável. A hora que o cara quiser fazer dinheiro... Resumindo, se você planta uma semente de soja ou uma semente de milho, você tem que colher o grão. Você não consegue pegar nada para trás. E antes disso, você imagina o preparo, né? Do solo, o custo todo antes. Tudo bem, é 4 meses, mas não é igual o boi, né? E se não colheu, você não tem nada de volta. Agora, na pecuária, por mais que você colocou um boi embaixo do pivô hoje, na pior das hipóteses... Se você quiser vender ele amanhã, você tem o ativo animal ali. Sim. Então, isso contribui com a relação risco-retorno. Então, a gente traz essa característica da pecuária como negócio, que é do risco-retorno, para um cenário competitivo, e isso torna um negócio espetacular. E aí entra outras características também, né? Como a necessidade de escala. Igual a gente tem cliente no Mato Grosso do Sul que tem um pivôzinho ali de 35 hectares. Como que um cara desse vai plantar soja? Um maquinário para 35 hectares. Então, o conceito fazenda compacta, que a gente chama... vem como uma solução excelente para isso. Nesses 35 hectares, por exemplo, gira mais de 1.000 cabeças por ano. Eu ia te falar um exemplo, produtor que lucra mais com menos, você já falou. Pivô desse, com certeza, só para o pessoal que é mais leigo, produtor que quer realmente intensificar a sua propriedade. Dá um exemplo assim, por exemplo, ele tem esses 35 hectares. Se ele não intensificar com a irrigação, por exemplo, com um pivô, o que ele colocaria de animal nessa área? E ele irrigando, o que melhora? Certo.
Hoje, mesmo em sequeiro, a gente ainda consegue melhorar muito através do Naquele manejo. período chuvoso, né? Durante o que a gente chama de safra de arrobas. Certo. Agora, quando você consegue irrigar, aí o resultado é outra história. Porque aí você chega a colocar até 20 cabeças por hectare. Hoje nós temos projetos aí com mais de 20 cabeças. A média que a gente busca aí é 10 UA por hectare, né? Que já é excelente, né? Então, às vezes, por exemplo, uma fazenda de 1.000 hectares. Aí você coloca um pivô de 100 hectares. Só nesse pivô de 100... Em média, você vai colocar ali mais umas 1.500 cabeças. Olha só. Ou seja, você, em 1/10 da área, você consegue colocar até mais quantidade de animais do que o que a fazenda já exportaria no cenário tradicional, que é de 1 UA por hectare. E nessas outras áreas que ele utiliza como atividade de sequeiro, que não tem irrigação, ele faz uma reserva de alimento para seca ainda, né? Exatamente. Você concentra os animais em uma área menor. Então, tipo, não só você produz dentro do pivô, mas como colabora com todo o ecossistema da fazenda, né? Sim, perfeito. E no dia a dia seu, você que roda aí o Brasil todo, a gente tem uma parceria já, até se você no início falou sobre as redes sociais, que foi como nós se conhecemos, já fizemos algumas lives juntos, e hoje a gente tem uma parceria muito forte que a gente tem te ajudado na regularização ambiental desses clientes. Tem diferença da legalização ambiental, dos recursos hídricos para obter outorga e licenciamento ambiental de um estado para o outro? Qual que é a sua experiência? Bem, a gente vê que um dos principais motivos é a questão de acesso a crédito, né? A gente vê que nas regiões ao norte do Brasil, questão de bioma, mais próximo da Amazônia, acredito que seja isso, é um pouco mais complexo, mais burocrático em relação ao banco, né? Aqui para baixo, eu acho que é menos exigente. O que eu sempre falo o seguinte, o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras. Na verdade, quanto melhor a linha de crédito, mais exigente é em relação à questão ambiental. Então, os créditos melhores, igual o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, por exemplo, são mais exigentes. Mas o que acontece? Hoje está tendo uma responsabilidade muito grande em cima dos bancos. Até já teve um caso no Pará do próprio Banco do Brasil ter sido multado porque liberou, a instituição financeira ela responde solidariamente a esse produtor. Fala um pouquinho pra gente, você tem a base em Goiânia, igual você falou, no Maranhão, e eu vejo que você tem algumas coisas no Paraguai também. Uma relação aí, como que é essa agricultura, essa pecuária no Paraguai, no Brasil, muda muita coisa? Como que é esse relação o brasileiro e o Paraguai assim nesse sentido? Olha, hoje, para te falar a verdade, eu tô querendo abrir um CNPJ no Paraguai e ver se eu tiro nacionalidade lá, viu? Em relação à estrutura política, questão de inflação, acesso a crédito, questão ambiental, é muito mais fluido. E está tendo muito esse movimento de pessoas indo para o Paraguai. Realmente, acho que saiu um dado esses dias que a arroba produzida no Paraguai é a mais barata hoje do mundo. Olha só, interessante, hein? Então, você não tem esse peso do custo Brasil embutido na arroba, né? O que eu acredito que gera esse valor abaixo, né? E essa relação que eu vejo falar bastante é o seguinte, o pecuarista urbano. Existe o pecuarista raiz, aquele que viveu na fazenda, mas a gente está vindo uma geração daquele pecuarista urbano, que ele tem que ter todos os números, que ele está cada dia se profissionalizando mais. Qual que é a relação que você está tendo mais com esse pecuarista atual, o pessoal mais novo? Bem, como a gente tem um trabalho mais agressivo em questão de intensificação, então a fazenda ela é tratada realmente como uma empresa, né? Então, diverge bem daquele modelo tradicional ali, onde você está focado em a vacada, o pasto, enfim. Então, boi cobrindo vaca. Então aquele modelo tradicional, o que a gente trabalha é bem diferente, né? E aí, justamente por conta das redes sociais, quem procura a gente já está familiarizado com o trabalho que a gente faz, né? Então, até às vezes alguém pergunta para mim, como que é para você lidar com um cliente cabeça dura? Não tem cliente cabeça dura. O cara que me procura, ele já está familiarizado com o nosso trabalho. E muitos que procuram a gente não são fazendeiros, não são pecuaristas. Muitos que estão querendo entrar na área. A maioria são empresários. E em questão de eficiência, em questão de número, muitas vezes o cara que sai da cidade hoje tem sido muito melhor do que o cara tradicional. Porque ele tem noção de gestão, pessoas, equipe, processos, a parte financeira, entende a importância de aproveitar do patrimônio terra para usar capital subsidiado. Hoje não está tão simples, mas tá passando a consciência é outra sobre a visão de negócio, né? Por exemplo, quando você pega o cara que vem da mineração, o cara que vem da indústria, a pecuária para o cara vira brincadeira. A flexibilidade. Já apanhou tanto, né? E ele apanhou tanto e com o tempo foi tão fiscalizado como o agronegócio está sendo agora. E profissionalmente, lá ele sempre tratou como empresa. E não agora, age na emoção, é outra cultura. Quem não se profissionalizar, literalmente fica fora. Exatamente. Porque a margem baixou muito, não é isso? Exatamente. Ou estará no imobiliário. Só que o imobiliário é aquela história. É outro negócio, né?
Por exemplo, a terra hoje vale tanto, então vende. Exatamente. Preciso pagar uma conta aqui, você paga com terra? Então, a questão da liquidez. Não tem nada de errado no imobiliário, eu sempre deixo isso muito bem claro. Na verdade, é o melhor negócio, né? Que às vezes eu sou cancelado porque eu vou com essa narrativa nas redes sociais, né? Então, você está falando que terra não compensa, você está falando que tem que vender a fazenda. Não tem problema nenhum. Imobiliário é um excelente negócio. Eu tenho lote, por exemplo, numa escala menor, mas enfim, vai valorizar com o tempo, é sólido, é seguro. Mas o que paga a conta no dia a dia é caixa. E o que mais vejo hoje, é raro, mas acontece sempre, é pessoas multimilionárias em patrimônio, mas passando aperto até para questões básicas da pessoa física. Pagar a escola de um filho, uma parcela de uma caminhonete. O cara é um milionário miserável. Ou acumula aquele patrimônio a vida toda, morre com a ideia de que eu vou deixar isso aqui para as minhas futuras gerações, mas no final das contas aquilo ainda vira confusão, problema e gera discórdia. Fora que vai vir outras pessoas que vai casar com os filhos e vai até usufruir disso. É o que eu falo, né? Tipo assim, nem sempre terra é riqueza. Né? Riqueza pode estar acompanhado de imobiliário, mas também da geração de caixa, né? Com certeza. Tem uma relação aí com um pouco com prosperidade também. Né? Exatamente. Se você não sabe quanto custa produzir 1 quilo de boi na sua fazenda, você não tem um negócio, você tem um jogo da sorte. Explica melhor isso, lógico que você já falou um pouco. Certo. Ainda dá para seguir o feeling. Eu vejo muita gente que vai no feeling e ainda funciona bem. Mas quem não é profissional e não é eficiente, se não tiver esse número, o principal problema é que é fluxo de caixa. Quando a arroba está mais de R$300, R$400, bezerro está 3 mil conto, todo mundo ganha dinheiro. Mas na hora que o mercado joga para baixo, joga contra, aí é onde separa quem sabe jogar e quem não sabe. Por exemplo, quando veio essa baixa da arroba aí 2 anos atrás, quem sabe jogar o jogo e estava capitalizado e sabe articular, viu isso como oportunidade. Quando a arroba foi lá para 170, 180 reais, eu tive clientes que me procurou falando, Braulio, agora é hora de investir, é hora de intensificar. Eu preciso comprar o máximo possível de animais para entupir essa fazenda de gado. Porque na hora que vier o mercado jogar a favor, aí eu vou surfar nessa onda. E isso está acontecendo. É verdade. Eu tenho clientes que hoje ganhou muitos milhões aí nessa brincadeira. E você tem o cara que quando a arroba caiu de preço ficou só chorando. E hoje continua sem ganhar dinheiro com a arroba 300 conto, continua sem pasto, não investiu, não está preparado. E agora com dificuldade de crédito, Selic lá em cima. É aquele negócio, né? Fala um pouquinho que produtor, pecuarista, ele troca arroba por arroba, não é isso? Já ouvi falar isso bastante vezes. Exatamente. Quer dizer, ele vende um boi e compra quantos bezerros, não é mais ou menos assim? Isso. Tanto é que quando a gente faz, igual recentemente agora, a gente não sabia, não tem controle sobre o mercado, mas a gente sabia que estava no fundo do poço. Então a gente alertou os nossos clientes, falou, é hora de produzir estoque de comida. É o que eu chamo de estratégia Zé do Egito. Zé do Egito, não sei quantos mil anos atrás, verdade. Antes de Cristo, previu que ia ter 7 anos de vaca magra e trocou comida. Sim. E hoje a gente, com todo conhecimento, toda tecnologia, encara a seca como se fosse uma fatalidade descontrolada. E ela demora para vir, né? Todo ano. Eu até lancei uma campanha nas redes sociais, né? Tipo, todo ano tem seca. Porque é como se fosse uma novidade, né? Então, quem se antecipou, igual os nossos clientes, por exemplo, fez silagem de capim para sequestro, comprou bezerro a R$ 1.500 em questão de 2, 3 meses. A gente não sabia quando ia subir, mas uma hora ia subir. E aí, de repente, a gente teve giros de recria. O cara comprou um bezerro lá em setembro a R$ 1.500. Veio o ganho de arrobas junto com a valorização da arroba, né? E teve resultados aí de R$ 1.200 por cabeça líquido, num giro de recria de 8 meses. Resultado espetacular. Com certeza. Mas a gente sempre faz questão de botar na ponta da caneta e falar como seria esse resultado sem efeito de mercado. Aí deu uns R$500. Perfeito. Falando em mercado, essa taxa dos Estados Unidos, do Trump, como você tem visto? Olha, é meio imprevisível, né? Mas outro dia eu vi até do João Seba, né? Falando que a quantidade que os Estados Unidos importa não é tão significativa, né? Que existe muita essa pressão aí para jogar contra, né? Principalmente que parte dos frigoríficos, para poder jogar a roupa para baixo. Mas que o volume não é tão significativo. Então, tipo assim, para te falar a verdade, eu estou no escuro em relação a isso. Ainda tem que esperar um pouco, né? Que vai começar a partir de 1º de agosto. A gente fica preocupado em relação ao contexto geral, né? Em todo o ecossistema, né? Mas em relação à exportação de arrobas, na hora que vai para os números, chega a ser irrelevante, dá menos de 5% do que o Brasil exporta, né? Perfeito. Cada dia, o que eu tenho visto no dia a dia da consultoria ambiental são produtores, conforme você disse em algum momento, que não são pecuaristas, que estão entrando no negócio. Qual é a importância dele começar olhando desde as questões ambientais, a própria atividade e ele colocar isso em prática?
Certo. Se não tiver tudo regularizado, o risco é muito alto, né? Se em algum momento a atividade foi embargada, até a própria questão do crédito, se não tiver, muita gente depende de crédito, senão não gira. Ou mesmo que não dependa, em algum momento pode colapsar, né? Se a atividade Não compensa parar. correr risco, né? Não dá para correr risco, né? Hoje, as fiscalizações mesmo são feitas tudo de forma online, praticamente. Eu vejo que você usa bastante tecnologia total no seu empreendimento, no seu negócio, né? Desde imagem de satélite, fazer os cálculos, porque não é fácil, principalmente quando você mexe com irrigação. Tem algum software, tem alguma coisa? Como que é esse trabalho que você faz direto como pecuarista? Certo, envolve várias ferramentas, né? Desde o básico ali, que é o Google Earth, a gente faz mapeamento de drone ali também, para isolar as áreas, ter imagem atualizada, né? Principalmente quando você vai ali para o Pará. É comum você ter imagens do Google Earth ali, que é de... antigas, né? muito antigas, né? Então, geralmente você faz o mapa de drone, usa Google Earth, planilhas... Quando que começa? Vamos falar aqui o seguinte, um pecuarista quer te procurar. Como que é feito esse procedimento? Ele entra em contato com você, tem visita em loco, faz online? Como que é esse contato até chegar à execução de um projeto desse mesmo? Certo. Quando ele vem para prospecção, geralmente ele nos encontra pelas redes sociais. Dentro da prospecção, a gente já interpreta o que é a demanda desse cliente. Se é uma visita diagnóstico, às vezes é um investidor que está buscando uma fazenda para comprar e está... Qual a melhor fazenda que se encaixe dentro do que eu quero investir? Por exemplo, eu tenho 50 milhões aqui e eu quero investir em pecuária. O que dá para fazer? Então a gente desenha essa operação em uma fazenda genérica, uma fazenda na planta, vamos dizer, para depois o cara buscar essa fazenda. Aí você tem a segunda situação, por exemplo, que é o cara que já tem uma fazenda e quer começar a intensificar. Geralmente um dos primeiros produtos que a gente tem que é a visita diagnóstico, hoje é um trabalho que vai muito além da parte técnica. Então, a gente, dependendo do nível da visita... Fazer um levantamento da estrutura, tudo, né? Então, dependendo do nível da visita, do nível da fazenda, do nível de exigência do negócio, a gente chega a ficar até quase uma semana na fazenda com uma equipe de até 4 pessoas. Muito bom. Então, a gente levanta tudo em relação ao potencial produtivo da fazenda, cruza as informações com o que o cliente quer investir, com o perfil financeiro dele, com o que ele busca de resultado. E o resultado final disso é um planejamento de 0 a 10 anos. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, mas pelo menos te mostra uma tendência. Certo. E o principal que o cliente tem que ter, o resultado de todo esse trabalho que vem, é a última linha. Um fluxo de caixa mostrando o que você vai ter a cada ano, a previsão de investimento, previsão de faturamento e aonde a atividade vai chegar. Então dá uma clareza para o negócio. Tendo essa clareza, a partir de agora eu sei qual que é o caminho que é seguir e quanto vai me custar e gerar esse caminho. Aí a gente vem para a implementação. E aí é onde muitas vezes entra como principal ferramenta a irrigação de pastagem, que hoje faz a atividade decolar. Perfeito. Mas outro detalhe, para pessoal, o objetivo é o quê? Esclarecer para quem principalmente quer intensificar. O objetivo nosso aqui nesse podcast é isso. Qual que é a melhor ramo da pecuária para ele mexer? É com cria, é com recria, é com fêmea, é com macho? Certo. O que você pode falar nisso? Eu sou suspeito para falar que eu sou muito apaixonado pela recria, mas eu tenho motivos para isso. Não é em questão do animal, enfim, é questão financeira mesmo. Um baixíssimo capital de giro com um baixo capex. Basicamente o quê? Você vai comprar um bezerro, você vai ter um custo, a diária desse bezerro ela é muito barata. Basicamente, esse bezerro ele só tem que comer e crescer, então é uma operação extremamente simples. Então, a recria é ele comprar o bezerro desmamado. Comprar um bezerro desmamado e levar ele até boi magro. Perfeito. Então, essa é a operação mais simples e segura que tem. Tem efeito de mercado, tem a questão do ágio do bezerro, mas é uma operação extremamente segura por conta do capital de giro e da simplicidade da operação. Tipo, você tem situações aí, claro que não é o ideal, mas o cara ir lá e soltar um bezerro no pasto e... esquece ele lá. Não é o ideal. Mas esse bezerro ele ainda vai virar um boi desse jeito, se tiver comida para ele. Agora, existem as formas mais profissionais de fazer esse bezerro acelerar, que aí já envolve uma fazenda que vai fazer uma fábrica de ração, você vai economizar de 20% a 30% na dieta, você vai colocar esse bezerro num pasto irrigado. Ou se você depois estiver disposto a correr o risco e tiver capital de giro para isso, vamos confinar esse bezerro e vender ele como um boi gordo. Se a fazenda é muito grande, vou intensificar e colocar 5 bezerros por hectare. Aí você tem 10 mil hectares. Você não vai comprar 50 mil bezerros e recriar. Aí já começa no problema da originação. Aí já começa a se justificar você ter uma operação de cria. Enfim, então tem todo... Mas e aí? Fêmea, macho? Varia de região para região e varia de momento. Por exemplo, esse ano, uma operação que foi muito rentável foi a engorda de vaca magra. Você comprar a vaca morrendo de fome na seca, basicamente, até com deságio,
e engordar ela a pasto com uma suplementação, né, uma ração Perfeito. e um pasto de qualidade, num giro muito rápido. Então você pega uma vaca ali magra, por exemplo, você joga ela num pasto de qualidade com um pouco de ração, em questão de 70, 90 dias ela transforma. Então você tem um giro rápido, com a pasto esse animal também tem um custo da diária relativamente barato, então depende muito de região. Algumas regiões, por exemplo, para engordar fêmea não compensa, tem que ser macho, então é variável. Depende é totalmente geográfico, então. Mas a recria de macho ali, na receitinha de bolo ali mesmo, ali, a recria de macho é o mais seguro e mais, Tá, mais linear, vamos pegou o dizer. bezerro, vai vender o boi magro. Mas o boi magro tem facilidade de mercado para venda? Também depende da região. Regiões que tem frigorífico, aí tem uma alta demanda, então é tranquilo, né? E hoje tem os grandes confinamentos também. A demanda é tão alta que busca esse animal longe, né? Se você tiver o mínimo de escala ali para poder encher um caminhão, mesmo que você esteja deslocado ali, você vai conseguir vender esse animal. Ele vai ter liquidez. E confinar financeiramente? É uma atividade de... O risco fica meio parecido com a soja ali? Na verdade, tem forma de mitigar o risco, né? O que a gente estava no nosso cliente lá ontem, que ele já aprendeu a travar o milho, que é o principal insumo para esse animal, e aprendeu a travar a arroba. Então, diminui muito o risco essa jogada. Agora, tem que ter o capital de giro. Esse animal aí vai te custar aí hoje em torno de R$800 dentro desse giro, né? Então, Esse tempo é um ano, esses R$800? Não, durante 90 a 110 entendi. dias. Você está falando num período de confinamento. Então é um capital de giro muito alto dentro de um curto intervalo de tempo. Então, qualquer vacilo, qualquer 100 gramas a menos de peso que esse animal der ali, ele pode pode inviabilizar a operação. Hoje está favorável. Por exemplo, no ano passado, alguns clientes que a gente tinha boi magro e tinha estrutura de confinamento, a gente falou, olha, vende. Vamos vender boi magro mesmo e usar a estrutura de confinamento para poder sequestrar bezerros e antecipar essa alta do ciclo pecuário. E deu certo. Agora, hoje já está compensando. Quem tem um boi magro hoje tem estrutura de confinamento, está valendo a pena confinar. Perfeito. Outro gargalo que eu vejo no dia a dia é a questão de energia elétrica. Como que tem visto nesses locais que você tem ido aí? Tem uma opção, por exemplo, usar usina fotovoltaica ou ainda não? Ser monofásica, trifásica? Então, o ideal quando a gente fala de uma fazenda compacta, né, que é o modelo de operação pecuária que a gente fala, né, não se trata necessariamente de uma fazenda pequena, mas de uma fazenda altamente verticalizada, né? O cenário ideal hoje de uma fazenda é você ter água em abundância, logística e energia trifásica. E, de preferência, que dê para colocar pivô. Aí é o cenário ideal. Agora, acontece situações igual da fazenda que a gente estava visitando ontem, né? A gente conseguiu a outorga. Lá em Mineiros. Isso, a gente tem água em abundância, mas a energia trifásica está um pouco distante. Se a escala do projeto é muito alta, aí justifica você puxar essa rede de energia. Mesmo assim, você ainda enfrenta algumas burocracias, tempo, fazer o projeto, aí varia de região para região. Então, não é tão simples, né? Agora, se a escala é baixa, que é no caso dessa fazenda, o custo para poder fazer um investimento para puxar energia trifásica 10, 12 quilômetros, para diluir esse potencial de área irrigada é complicado. Aí a gente até fez uns contatos, a gente está estudando, ver uma forma de colocar isso no fotovoltaico. Mas também tem as limitações. Isso aumenta o teu capex inicial, porque se antes era só a bomba e o pivô, você tem a bomba, o pivô e placa solar, é outra estrutura. E o sol só funciona de dia. Então, já limita o seu sistema, né? Resumindo, você já vive isso no passado, no presente. No futuro, fazenda compacta é a solução? Acredito que sim, porque os números comparados com o que é até então, hoje a média nacional de produção de arrobas por hectare é menos de 10, abaixo de 8. E quando você vai para o sistema da fazenda compacta, isso considerando gado a pasto, em pastagem irrigada, a gente chega a produzir em alguns sistemas até mais de 180 arrobas. Como meta, é a partir de 120. Tem que produzir 120 arrobas por hectare ano. Então, quando a gente olha para o lado sustentável, né, o quanto que a gente... Deixa de desmatar. Deixaria de desmatar, né, olhando para esse lado, né? Isso aí eu vejo que no futuro isso deveria ser até certificado. O produtor que produz um boi dentro de um pasto irrigado, ele deveria ter um selo ali com uma remuneração sobre isso. Isso acontece muito com a agricultura. Existem bancos que remuneram o produtor
Em cima dessa situação de se ele não tem passivo, se ele tem uma sustentabilidade ambiental comprovada na propriedade dele. Até existe aquele, por exemplo, mas você está irrigando, você está gastando água, vai acabar com a água. Eu falei, gente, o mar não precisa de mais água. Se o cara está irrigando, ele tirou a outorga, ninguém irriga sem outorga. Primeiro que a gente já falou, para o cara conseguir fazer um investimento financiado, que é o caso de maioria das pessoas, ele tem que estar tudo ok na parte ambiental. Tem que ter outorga, tem que estar tudo certo. Se tem outorga, é porque tem água disponível. Então tem aquela ideia, está irrigando, está acabando com a água. Não, o problema é você desmatar uma área para poder colocar meio ar por hectare, você colocar no máximo uma cabeça. Então você produzir ali, você coloca 15, 20 cabeças por hectare. É uma matemática tão simples, né? Então, às vezes a gente está em projetos em regiões mais litorâneas ali, com o Rio São Francisco, por exemplo, ali, aquele mundo d'água, a 100 quilômetros de desaguar no mar, aí alguém vê a gente no Instagram, tá acabando com a água. Eu falei, gente, o mar não precisa de mais água. E outra, a água evapora e volta na forma de chuva, a água não acaba. Exatamente. Fala para mim o seguinte, o que trava os seus projetos, o meio ambiente, outorga, realmente é uma dificuldade? Em alguns casos, sim. Outros, não. O que a gente vê é que regiões onde tem rios de administração nacional, né? Por exemplo, um Araguaia, rios maiores, geralmente o processo é mais fácil. Aí quando a gente vai para cursos menores, ou às vezes já mais concorridos, o processo se torna mais lento. E eu vejo também que tem uma lentidão por conta dos órgãos também. Eu já tive cliente meu que demorou 7 anos para conseguir a outorga, para o cara falar, pode irrigar. Então, tipo assim, 7 anos ali na mesa de alguém para poder falar que podia. Quanto ele não poderia ter gerado, quanto ele podia ter pagado de imposto, quanto ele podia ter gerado de emprego. O próprio Estado perde por isso. Então, o Estado joga contra muitas vezes, né? Então, é isso aí. Obrigado pela mais uma vez a nossa entrevista aqui. Eu sei que foi muito esclarecedor aí pro pessoal, principalmente quem tem fazenda pequenas ou até mesmo grande que quer intensificar o seu negócio sem tecnologia, sem consultoria, sem cumprir a legislação, praticamente impossível. Então, eu queria que você desse uma palavra aí pro pessoal, o que você orienta esse pecuarista, esse pessoa que quer investir na pecuária, que muitas vezes fica vendo só os ativistas nas televisões, nas redes sociais, mas a prática é bem diferente. Bem, hoje, mesmo para quem não consiga fazer um investimento mais agressivo em irrigação, algumas ferramentas simples, é possível até dobrar os resultados. Hoje, se você for de 1 UA por hectare para 1,5, 1,5 ainda é pouco, mas estamos falando de um crescimento de 50%. Então, muito. Ferramentas simples, como a gente chega a falar hoje com PVC, arame e ureia, você já consegue fazer muita coisa. É um tapinha de nitrogênio no pasto, uma cerquinha elétrica, você já consegue melhorar muito o resultado. E às vezes o pessimismo, né, nesse cenário que a gente vive hoje, instabilidade política, essa questão, às vezes fala, não é hora de investir, não é hora de investir. E a conclusão aqui, quem não está crescendo, está morrendo. Então, às vezes a gente fica julgando isso para frente, postergando, mas evoluir é uma necessidade. É a forma que você tem para poder se tornar competitivo e cobrir essa queda que a gente tem a cada ano e da margem de lucro. Né? E a pecuária é ciclo. Né? É uma onda, não tem jeito, não é isso? Quem não crescer vai ser engolido, não tem para onde correr. Amigo, obrigado mais uma vez. Satisfação é minha. Eu sempre falo conexão com propósito. O objetivo nosso aqui é levar realmente o conhecimento que cada convidado meu vem aqui, porque vive a prática do dia a dia, vive lá junto com o produtor, junto com o pecuarista, o agricultor, para levar o melhor para ele ter lucratividade. E como eu disse muitas vezes, sem a consultoria, sem quem entende, você vai ter mais dificuldade.